Paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está comigo para mais uma meditação, mais um tempo com Deus e a sua palavra, discorrendo sobre o livro dos Salmos, e hoje falaremos sobre o Salmo de número 19, que tem o título A Excelência da Criação e as Suas Leis, assim como da Palavra de Deus. Esse salmo é magnífico, exalta a criação de Deus e a revelação do caráter de Deus através dessa revelação, como também manifesta a importância da Palavra de Deus, a revelação escrita da Palavra de Deus. Quero que você me acompanhe em alguns versículos. Veja só, do versículo 1 até o versículo 6, vai falar sobre a grandeza da criação de Deus, revelando a grandeza de Deus. Fala assim o verso 1: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse primeiro versículo, ele esclarece o seguinte aqui, que quando contemplamos, aqui eu estou verificando dessa janela, belas nuvens, atrás um céu azul, quando você contempla a criação, os céus, as estrelas, o sol, a lua, quando contemplamos a criação de Deus de uma forma total, nós podemos enxergar a glória de Deus. Por isso é muito importante aquele momento de contemplação. Nós vivemos numa vida corrida, agitada, e às vezes não paramos para contemplar o que Deus tem feito, a natureza, os rios, a água de forma geral, a fauna, a flora, o cosmos, da maneira que podemos enxergar. Tudo isso manifesta glória de Deus. Para nós que acreditamos que a criação é obra direta de Deus e não resultado de uma evolução, quando paramos para contemplar tanto a grandeza quanto a complexidade da criação, nós ficamos entusiasmados no momento de adoração ao Senhor, porque toda a criação manifesta a glória de Deus. Ele fala, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E ele prossegue dizendo, um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o final do mundo. Então, nesse primeiro trecho aqui, o importante que a gente aprende com esse salmo é contemplar a natureza de forma total, e quando contemplar a natureza, aprender a apreciar a glória de Deus em tudo que foi criado, cada detalhe da criação, cada detalhe do corpo humano, cada detalhe dos animais, cada detalhe da sabedoria de Deus implícita e explícita em toda a natureza. Então, quando contemplamos, nós passamos a adorar ao Senhor. Um ponto importante para todos nós, diminuir um pouco a correria e ter tempo de contemplação da natureza, não para adorar a natureza, mas para adorar o Criador, para através da natureza entender a grandeza da glória, do poder, da sabedoria do nosso grande e poderoso Deus. O versículo 7, agora o salmista que falou sobre a grandeza da glória de Deus manifestada na natureza, ele vai falar sobre a grandeza de Deus manifesto nas Escrituras. E o cristão, ele precisa amar a palavra, apreciar a palavra, estudar a palavra, ler a palavra, ter uma vida cotidiana relacionada à palavra do Senhor. E aqui ele vai falar algumas coisas sobre a palavra do Senhor, usando expressões como lei, testemunho, preceitos, mandamentos. E ele vai dizer aqui, a lei do Senhor, versículo 7, se você estiver me acompanhando, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então veja só, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é perfeita e refrigera a alma. Nos momentos de angústia da nossa vida, nos momentos de aflição, quando recorremos à palavra de Deus, a palavra do Senhor refrigera a nossa alma. Se você estiver passando por momento de aflição, se aprofunde na palavra, leia os Salmos, leia outros livros da Bíblia que vão trazer refrigério para a tua alma. Ele diz além,
fala assim: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria às pessoas simples. Então a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. Ao estudar a palavra, ao compreender a palavra, ela nos dá sabedoria. Versículo 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então a palavra de Deus, seus preceitos, suas leis, elas alegram o coração do justo. E ele fala mais: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quando aprendemos a palavra de Deus, passamos a ter uma visão correta, verdadeira e iluminada da vida e das coisas como elas deveriam ser. E ele vai além dizendo: o temor do Senhor, versículo 9, é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então veja, o resultado da palavra de Deus na nossa vida: refrigera a alma, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os nossos olhos. E também nós podemos ver que ele diz aqui, o verso 10, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e licor dos favos. Então, para aquele que ama a luz, para quem ama a verdade, para quem ama a justiça, precisa amar a palavra de Deus e se aprofundar e ler cada dia mais a palavra do Senhor. É mais precioso do que o ouro e é mais doce do que o mel. E ele vai além, e eu quero pular aqui o versículo 11 para chegar num ponto aqui. Ele fala assim, versículo 12: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. O salmista, ele faz uma análise da sua vida, dizendo: olha, quem pode entender os próprios erros? A indagação dele é porque às vezes nós erramos sem saber que estamos errando. Porém, vamos entender uma coisa: tem muitas coisas que a gente sabe que está errando, em pensamentos, em palavras e em atitudes. Isso aí não são os pecados ocultos que ele está falando aqui. Ele está dizendo daqueles pecados que são tão sensíveis, tão ocultos, que nós precisamos que Deus expurgue de nós, que o Senhor venha nos ajudar a compreender onde precisamos melhorar. Ele fala no versículo 13: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie dele. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. A soberba, ela é terrível, porque faz com que nós nos exaltemos. Alguém usa uma expressão interessante chamando soberba de síndrome de Satanás. Quando Satanás se achou o tal, quando ele achou que sabia tudo, a soberba tomou conta do coração dele e ele caiu, foi precipitado. Por isso, toda pessoa que se ensoberbece, ela compra uma briga diretamente com Deus. A Bíblia fala que Deus abate o soberbo, e nós, cada um de nós, precisamos cuidar para que nosso coração não seja soberbo, porque quando nos ensoberbecemos, achamos que sabemos demais, falamos coisas arrogantes, presunçosas e coisas que trazem consequências para as nossas vidas. Então ele fala aqui para que Deus o guarde da soberba, para que ele não seja tomado pela soberba e isso não venha trazer uma transgressão diante de Deus. Agora o verso 14, preste atenção: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então veja a oração sincera dele: Senhor, que as minhas palavras sejam agradáveis ao Senhor. Quais são as palavras que são agradáveis a Deus? Palavras de bênção, palavras de edificação, palavras de justiça, palavras de verdade, palavras de sinceridade. Entre outras que a gente possa mencionar, são palavras que agradam o Senhor. Quais são as palavras que desagradam a Deus? Palavras de soberba, como ele já falou aqui, palavras de mentira, porque quem mente e propaga mentira se torna escravo, servo do pecado.
Jesus chama a atenção dos fariseus, dizendo: vosso pai é Satanás, porque ele é mentiroso, é o diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio. Então quem mente e vive na prática do pecado se equipara nessa situação. Nunca, alguém jamais vai agradar a Deus vivendo a prática da mentira, da difamação, da calúnia, da maldição, da murmuração, da chocarrice, de palavras torpes, que são os palavrões. Então existem palavras que trazem o mal para a vida do cidadão. Existem palavras que trazem maldição para a vida da pessoa, para a família da pessoa. Então precisamos tomar muito cuidado. Quais são as palavras que saem da nossa boca? Deus é o poderoso Criador dos céus e da terra, como diz do verso 1 ao 6, do 7 em diante até o 11 aqui, vai falar da lei do Senhor, que é pura, verdadeira, poderosa, que dá sabedoria, que ilumina os olhos, que refrigera a alma, e o salmista conclui que ele deseja ser liberto ou livre da soberba e que as suas palavras sejam agradáveis ao Senhor, que a minha palavra seja agradável a Deus, que a tua palavra, irmão e irmã, seja agradável ao Senhor, para que tragam bênçãos da parte do Senhor e não maldição. E ele conclui então dizendo: e a meditação do meu coração perante a tua face. Quando a Bíblia fala em face, fala da presença do Senhor, e ele conclui dizendo que Deus é sua rocha, lugar de estabilidade e seu libertador. Salmo atribuído a Davi, com uma grande meditação para a minha vida e espero que para a tua vida também. Que Deus o abençoe grandemente. Quero fazer uma breve oração pela tua vida, tua família. Pai amado, eu oro pela vida deste teu filho, dessa tua filha. Que esta palavra, Senhor, o conduza a apreciar a criação do Senhor e contemplar através da criação teu grande poder, majestade e glória. Que cada um de nós possamos contemplar a tua grandeza. Também, Senhor, que possamos amar a sua palavra, nos deleitar nas riquezas da tua palavra, adquirir sabedoria, iluminação para os nossos olhos, refrigério para as nossas almas através da tua palavra. Abençoa este teu filho, que as suas palavras e que a meditação do seu coração sejam de forma que agrade o Senhor, que a nossa meditação e a nossa palavra agrade ao Senhor e o Senhor nos abençoe nesse dia. Abençoa teu servo, tua serva, o trabalho, o lar. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Meu irmão, um grande abraço, minha irmã, um grande abraço. Até a nossa próxima meditação.